Olá pessoal, eu sou Eunice Lourenço e este é o programa Viva Bem. Hoje nós iremos falar de um tema super importante, da máquina que comanda o nosso corpo, o nosso cérebro, e iremos falar sobre a capacidade que nós temos de trabalhar a adaptabilidade a mudanças. Nós trouxemos uma profissional super importante para falar conosco, Ana Lira. Ana Lira é terapeuta integrativa, palestrante, escritora. É também consteladora familiar, psicanalista, psicopedagoga, é coaching criacional e sistêmica. É também. Isso, Ana Lira? Isso mesmo. Pode falar um pouquinho mais sobre isso, Ana? Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite e é uma grande oportunidade podermos falar de um tema tão atual e urgente por conta desse momento pandêmico que nós vivemos já há quase 2 anos. E na verdade, diante dessa apresentação, envolve ali uma gama, né, de busca por formações complementares para que a cada formação pudesse haver uma complementação para todo esse manejo que a gente está falando, né? Emocional, psicológico e até mesmo a parte neurológica, funcional, para que haja toda uma acomodação no processo, uma agilidade, um aprofundamento quando a gente fala do ser humano que é tão complexo. Então, ao longo dessa estrada aí, a docência fez parte da minha vida, lecionando em graduação e pós-graduação. Então, o formato voltado ao ensinar, para mim sempre fez muito sentido, porque diz respeito a promover a autonomia nesse processo de autoconhecimento. O estresse faz parte do nosso cérebro e também do nosso dia a dia, né, Ana? Sim. E como foi isso na pandemia, né? Essa capacidade de adaptação e essa urgência na adaptação. Como que foi isso, assim, para as pessoas poderem se adaptar de uma forma tão urgente? Bom, primeiramente eu gostaria de citar a questão funcional cerebral, né? Então, para quem não sabe, nós temos na nossa constituição cerebral partes do nosso cérebro que nos impede e que nos coloca, na verdade, num lugar de proteção, aonde a gente atua ali simplesmente para preservação da vida. Essa parte é a parte reptiliana do cérebro, a parte mais primitiva, que diz respeito à época que nós vivíamos ali, literalmente tentando lidar com luta ou fuga lá no passado. Mas essa porção cerebral ainda faz parte de nós. Então, diante deste movimento atual, mesmo nos tempos atuais, essa porção cerebral ela ainda faz parte. Ela ainda entra aí em resistência para nos colocar num lugar de proteção. Então, quando a gente se vê diante de situações novas, diante de uma urgência de mudança, essa porção, por ser maior, fisiologicamente falando, ocupando um espaço maior, ela nos coloca ali para colocarmos o pé no freio, para que a gente vá mais devagar. É como se startasse de maneira muito natural, a gente vem com essa programação de fábrica para a gente colocar o pé no freio, para que a gente não avance e não se arrisque demais. Porém, a gente tem uma outra porção cerebral, que é o neocórtex pré-frontal,
que diz respeito a esse lugar onde elabora, a gente consegue fazer planos para o futuro, onde a gente consegue olhar lá na frente e onde a gente consegue dar passos seguros. Só que o estresse, né, essa porção de estresse, de ansiedade, como você mencionou, ela faz parte desde que ela esteja em equilíbrio. Naturalmente, para que a gente se mova frente ao novo, até mesmo diante lá atrás dessa porção cerebral. É um processo e depende de cada um também, Exato. Né? Eu vou até dizer um pouquinho. Sim, né? Eu vou até falar sobre isso porque lá atrás essa porção, né, da ansiedade, ela trazia aquele movimento, aquele ímpeto para que você pudesse sobrepujar, que você pudesse ultrapassar aqueles limites, para que você conseguisse ali ter um ganho. Hoje, a gente sabe que a gente não tem leão, a gente não tem tigre, a gente não tem que fugir ali das distinções das temperaturas, a gente tem as nossas proteções, só que nós temos outros leões, outros tigres, nós temos outros desafios. Então, quando a gente se vê frente ao novo, vai startado ali, bioquimicamente, essa sensação de ansiedade, de medo, eu não sei o que fazer. E cada pessoa, de acordo com o perfil e toda a construção emocional e todo o entorno que ela foi exposta ao longo da sua vida, exatamente, todo esse empilhamento de experiências emocionais, de crenças, de percepções e de todo o meio, né, essa porção ambiental, essa pessoa vai estar mais fortalecida ou mais debilitada para lidar com este novo, excretando um processo, bioquimicamente falando, de maior ou menor ansiedade. Então, a ansiedade, se estiver num nível adequado, sem que haja paralisação, ela é positiva e natural. Quando você fala bioquímica, você está falando cérebro, exatamente. Mas também é o que você coloca também a nossa capacidade de resiliência, nossa capacidade de viver, a nossa vivência, o meio ao qual a gente vive, a forma também como nós nos estabelecemos na sociedade. Tem todo um contexto também sobre esta forma de adaptação. Sim. Né? Tem todo um contexto. Sim, por isso que é importante, eu gosto sempre de trazer que tem a questão da unicidade. Nós somos seres únicos, né? Não somente aquilo que a gente é exposto, mas principalmente o empilhamento, como eu recebo aquilo que eu fui exposta. Eu costumo dizer, eu gosto muito de comparar porque eu tenho gêmeos. Então eu falo que é uma escola em casa, literalmente. 2 meninos com a mesma faixa etária, que foram expostos às mesmas situações, porém a forma que eles empilharam internamente as experiências, eles reagem de maneira diferente. Então, esta unicidade, essa maneira de lidar com o mundo, isso diz muito respeito, né? Vai dizer muito sobre essa construção individual. E aí a gente não pode trabalhar de maneira genérica, a gente pode dizer que geralmente a maior parte das pessoas, e é muito importante quando a gente fala em processos, né, psicoterapêuticos, a gente levar em conta todo um olhar ampliado para cada um. Um olhar ampliado para cada um, para que a gente consiga entender essa complexidade individual dentro desse enfrentamento diante da sensação de ansiedade, desse lugar do estresse, principalmente agora que a gente está vivendo. Foi uma mudança brusca, é claro, né? A gente não imaginava, foi algo muito brusco. Mas por que é tão difícil para a gente mudar? Por que a gente paralisa? Por que é tão difícil mudar? Então, muito legal você trazer. Eu vou até fazer um pequeno complementar com o que eu tinha dito anteriormente ali, né? Porque nossa programação de fábrica, ela coloca esse freio para nos preservar da vida. E ao mesmo tempo, né, que é essa porção reptiliana, esse cérebro primitivo que diz, olha, cuidado, você pode perder tua vida. Só que quando a gente consegue ultrapassar esse processo literalmente primitivo, por isso que eu falo que esse processo onde a gente escolhe permanecer caminhando é literalmente uma escolha, a gente não é tomado pelo impulso primitivo de paralisação. Então a gente decide, a gente escolhe permanecer, a gente consegue trazer uma análise para aquilo que está além do medo, além dessa sensação de paralisação frente ao novo, porque o novo, de fato, é um lugar desconhecido. Por mais que a gente imagine como ele seja,
a gente não tem como ter absoluta certeza do que vem ali. E por isso essa porção, ela tá ali, mas ela faz sentido para que realmente a gente consiga lidar com certa lucidez frente aos desafios reais que possam colocar a nossa vida em risco. Porém, frente à adaptabilidade, dependendo do quanto essa porção primitiva está atuando na nossa vida, a gente começa a não seguir, a gente se torna realmente preso, a gente começa a se prender àquele lugar e a gente começa a andar em círculos e muitas vezes a gente tem agravos e a gente começa a desenvolver patologias por medo do que está por vir. E literalmente esse processo ele ocorre de maneira inclusive bioquimicamente falando, a gente começa a excretar hormônios que vão trazer essa sensação de medo muito ampliada e a gente começa a se paralisar, ao invés de ter ânsia para seguir. Uma pergunta que eu te falo. A nossa consteladora familiar, psicanalista, psicopedagoga, por que para algumas pessoas isso ocorre de uma forma e para outras pessoas é mais fácil? Existe um processo de acomodação, né? A gente tem aí a questão, vou usar a questão toda a teoria da constelação familiar. Existe uma questão de modelos que a gente repete. E eu costumo dizer que nenhum fruto ele dá sem a sua origem. Então a gente precisa ali de uma árvore para que, através dessa árvore, a gente tenha acesso aos frutos. E dependendo desse histórico, né, que a gente tem familiar, desses modelos, a gente vai ter mais facilidade e mais dificuldade. Trazendo um olhar pela constelação familiar, isso diz muito respeito à minha estrutura interna. Não diz respeito à minha vivência, mas como eu internalizo a minha origem. E eu estou me referindo efetivamente a pai e mãe. Como eu acomodo a minha origem, o quanto eu me sinto seguro, segura para dar passos para a vida. O quanto eu consegui administrar internamente, né? E não é sobre se eu tive um pai presente, uma mãe presente, não é sobre julgamento de ser bom ou ruim, mas o quanto eu me sinto inteiro através dessa construção. E aí eu consigo me sentir mais preparada ou mais preparado e lidar de forma muito mais madura. Quando a gente também não pula etapas, né, da nossa vida, então a gente tem ali a construção da nossa infância bem assegurada, onde eu percebo toda aquela sensação de acolhimento interno, onde eu me sinto preparada e madura para seguir, ou maduro para seguir para a vida, eu vou ter menos dificuldade em lidar. Vou fazer um parênteses aqui. Ah, mas e se isso não aconteceu na minha infância? Por isso nós estamos aqui, né? Os profissionais da saúde emocional. A gente tem ferramentas, a gente pode resgatar e ressignificar esse processo. Isso pode acontecer em qualquer momento da vida. Então, esse lugar ele pode ser modificado. E eu assim, me alegro grandemente porque neste período pandêmico, as pessoas entenderam que era um momento de urgência, de resgate, de buscar, porque era uma escolha. Ou eu fico paralisado aqui, ou eu sigo adiante. E é um lugar onde eu vou ali na minha origem para ressignificar e então me sentir fortalecido para seguir adiante. Não essa fala de ressignificação, porque a gente sabe que nas terapias a gente fala muito sobre isso, Sim. né, Ana? Mas essa fala que você trouxe agora, ela tem a ver com a constelação familiar? Sim, a parte da estruturação de pai e mãe, sim, que é toda a estruturação. A gente sabe hoje que a parte toda fisiológica, né, e o nosso DNA, ele traz também as questões emocionais. A epigenética hoje já comprova a influência comportamental, porque ocorrem alterações no nosso DNA e, portanto, na hora da fecundação, esse DNA que está ali, tanto no óvulo como no espermatozoide, essa carga genética, por conta de toda essa experiência, não só física, mas também comportamental e emocional, ela também vai para os filhos. Então, hoje, além da constelação, a gente tem a epigenética trazendo também todos esses hábitos e toda a questão comportamental que tem influência na nossa constituição posteriormente, enquanto seres únicos, e não só a constelação. Então, se isso não aconteceu, se eu tive uma família que teve mais dificuldade com enfrentamentos ou que teve um sofrimento constante e como se deparou frente a esses desafios,
eu vou ter mais ou menos possibilidade, e até mesmo por uma questão de pertencimento e de modelos, de repetir esse padrão. Quando a gente olha pelo olhar da constelação, que cada um, mesmo pertencendo, deve seguir o seu caminho, a gente consegue começar a desmembrar e dar um espaço, abrir caminho para que esse enfrentamento da vida madura, para lidar com o novo, seja algo mais fluido, mais natural e que a gente não se prenda muito somente aos modelos familiares. Ana, eu fiz uma pergunta aqui para você, mas eu quero ir além dela, né? Que a gente teve muitas mudanças hoje no processo educacional, né? E que impactou a vida dos alunos, das crianças, dos adolescentes, dos professores e dos familiares. Mas a gente teve um impacto muito grande na família também, né? A gente teve um impacto nos casamentos, a gente teve um impacto porque o pai e a mãe não puderam sair de casa para trabalhar, o seu trabalho passou a ser dentro de casa, tinha o gato e o cachorro também que estava lá dentro, que tinha que ser alimentado, tinha arranhando porta, o passarinho que tinha que ser alimentado. Então foi tudo, não foi só a escola, a casa, não foi todo um contexto. A nossa casa passou a ser o nosso mundo. E eu queria que você fizesse uma abrangência disso. Porque às vezes quando as pessoas falam, a escola passou a ser a casa, eu vejo muito além disso. Eu vejo muito além o impacto que isso daqui 2, 3 anos gera, como a gente viu casais se separando, como a gente viu casais se fortalecendo, né? Como que você enxerga isso? A gente costuma dizer que as mudanças elas vão ocorrer de duas maneiras, né? Ou por forte impacto emocional ou por repetição. Frente à pandemia, nós nos deparamos com um forte impacto emocional. Então foi uma mudança extremamente drástica. Do dia para a noite a gente teve que mudar toda a nossa rotina, né? Onde o nosso mundo ali se resumiu ao nosso espaço ali familiar. Com isso a gente se deparou com novos desafios e também nós adquirimos aí a percepção de vários benefícios. Quando você fala dessa mudança daqui 2, 3 anos, eu vou até antecipar essas mudanças que já estão acontecendo agora, né? Com essa retomada, inclusive, da aula agora, no formato híbrido, as crianças voltando, nunca mais o processo educacional foi o mesmo. Então, a forma de ensinar já mudou para sempre. A forma de trabalhar, hoje as pessoas se adaptaram de uma forma extremamente, por conta da urgência, por conta do forte impacto, com o modelo online, com o uso muito ampliado da tecnologia. E isso se fez já fazendo parte da rotina por conta desse forte impacto emocional. A partir desses movimentos, agora nós teremos novas construções. Tudo aquilo que a gente havia pensado antes da pandemia passou por uma revisão muito profunda, porque o nosso olhar mudou, os nossos aprendizados foram diferentes. Então, a partir de agora, a gente começa num processo de reconstrução, onde a gente muitas vezes não percebia ou não dava valor para pequenas coisas. E com essa sensação, eu não digo não só dessa rotina, mas também com uma percepção mais aproximada da sensação de morte. Por mais que a gente saiba que nós somos seres finitos e que todos nós iremos morrer, é diferente quando a gente começa a ver em larga escala pessoas próximas a nós e até mesmo nós mesmas vivendo essa sensação de insegurança, como se a morte batesse logo ali. Então, até mesmo a revisão de valores, hierarquicamente falando, né, dessa pirâmide aí de valores, passou por um processo de revisão, onde aquilo que antes era tão importante passou a não ser tão importante assim, e aquilo que talvez estivesse ali debaixo do tapete ou numa sensação de estar ali preservado, que nada mudaria, começou a ser dado um valor muito diferente. Então, a partir desse lugar, as nossas buscas mudam. Então, olha o desdobramento que esse impacto trouxe. Eu não vou dizer nem 2, 3 de novo. A curto prazo, agora,
tanto que as temáticas, né, que a gente tem abordado quando a gente fala de saúde emocional, de processo cerebral, a gente está falando frente a tudo isso que a gente tem agora de novo, para que a gente dê valor de fato, para que a gente consiga estar mais presente para o que a gente tem agora. Mais do que nunca a gente tem falado sobre a urgência de prestar atenção no que está acontecendo agora, de aproveitar os momentos de quem está do seu lado, coisa que a gente já sabia, de forma teórica, né? E as escolas, né, que tinham planos até por atuar diretamente com as instituições de ensino, eu trabalhei nessa pandemia muito com os professores, o extremo estresse que esses profissionais sofreram. Antes eles ficavam ali apenas em frente aos alunos, de repente os pais dos alunos vendo, etc. Tinha uma construção, uma ideia de reformulação na forma de ensinar. E isso foi aceleradíssimo. Então, nós estamos vivendo uma nova oportunidade, uma nova era, onde o aprender, a era do conhecimento está passando por uma reformulação profunda, onde não tem mais volta. Então, a forma que a gente se depara hoje com a realidade, como a gente olha lá na frente, mudou completamente todos os nossos planos e os planejamentos profissionais, pessoais, familiares. Verdade, você trouxe muita riqueza. Até com relação, a gente também não pode deixar passar, né, as vidas que a gente perdeu. A gente está falando sobre adaptação, mudanças, nós sentimos muito pelo que aconteceu, né? Acho que todo mundo, né, a gente se sente muito. Acabamos falando aí de uma série de coisas que acabam nos remetendo a isso também, né? Que a gente acaba sentindo muito por tudo isso. E sobre tudo que você fala também, né, eu acho que a gente acabou reaprendendo muitas coisas e vendo, como você disse, que muitas coisas não voltam mais, a gente vai reaprender. E eu acho que muitas coisas também que não vão voltar mais, eu acho que algumas pessoas deveriam olhar e ver de que forma que hoje essas pessoas poderiam ajudar para que essas coisas pudessem ser resgatadas de uma outra maneira. Digo hoje, o setor de eventos, sabe? Setores que hoje estão sendo quase que extintos, né? Setores, por exemplo, que não voltaram 100% como de peru escolar. Eu acho que existem algumas coisas que precisariam ser revistas de uma forma melhor para que a gente pudesse funcionar melhor. Não sei se você me entende. Sim. Eu acho que algumas coisas deveriam ser resgatadas, deveriam ser revistas. Muitas coisas melhoraram porque a gente acabou trabalhando de uma maneira, mas muita coisa sangra, muita coisa sangra muito. E eu acho que essas coisas que sangram e sangram para muitas pessoas deveriam ser revistas pelo governo. Então, de alguma forma, isso deveria ser revisto. Não, é muito legal quando você traz, porque vou resgatar um pouquinho a questão do processo literal de mudança, né? Ou a gente vai trabalhando de fato por repetição, mas aí vem todo esse nosso funcionamento cerebral que fala, olha, calma, né? Essa parte primitiva que fala, olha, cuidado, pisa um pouquinho, olha esse risco, analisa, etc. Ou por forte impacto emocional. Quando ocorre um forte impacto emocional, ocorre uma mudança muito rápida, drástica, por urgência. Porém, quando isso ocorre, a gente pode, e eu vou dizer até deve, fazer um resgate para que haja uma acomodação. Porque nesse processo, a gente se machuca, a gente faz com urgência, a gente não tem tempo de curar aquilo, de adequar aquela situação, de acomodar de maneira ideal. Então a gente vai lá agora, onde as coisas começam a entrar num processo de acomodação, a gente vai rever, nós vamos fazer ajustes. E se a gente entende que esse momento, esse movimento, ele faz parte, a gente não se engessa. A gente se permite, e mais do que isso,
Eu acredito que esse processo todo, ele trouxe pra gente uma oportunidade de cooperativismo, onde a gente entende que se eu tenho algo que fluiu muito, de que maneira eu posso atuar, auxiliar quem de alguma forma ficou ali estagnado e não teve essa mesma oportunidade. Então eu costumo dizer que quando a gente tá ali naquela roda, né, e a gente tá embaixo, a gente sente muito mais essa dor. Quando a gente está em cima, eu falo que é o momento de ajudar. Quando a gente está embaixo, é o momento de ser ajudado. E que isso né? vai além da população. Né? Muito, não. E que isso vai além da população. É os peroeiros escolares, né, que eu quis dizer. Sim. E de maneira prática, o que a gente pode fazer para facilitar esse processo de adaptação, Ana? Primeira coisa, eu tenho falado muito. Trabalharmos o estado de presença. Primeira coisa é esse lugar. Quando a gente sabe e a gente começa, você falou sobre ansiedade, né? Então, quando a gente começa a olhar e saber que nós temos que planejar, mas se eu não consigo estar presente no agora, eu começo a olhar apenas só para o futuro, eu não sinto um preenchimento, eu não sinto uma satisfação aonde eu estou. Então eu deixo de aproveitar o que está aqui e agora, eu começo a transferir para o meu futuro o meu momento de me sentir feliz, de usufruir e literalmente de viver a vida de fato. Nós contamos histórias sobre a vida, mas a vida só ocorre no aqui e no agora. E quando eu começo a usufruir, eu começo a excretar. Eu vou falar da parte, inclusive, bioquímica, eu vou falar da parte fisiológica. Eu começo a excretar hormônios onde eu vou me sentir mais plena, onde eu vou sentir mais gratidão, onde eu vou sentir mais satisfação, mais ânimo, e isso vai ser a energia que vai me ajudar a fazer planos e a construir um futuro que eu busco viver. Só que quando a gente só olha para o futuro e projeta no futuro, eu não tenho energia suficiente para caminhar até lá. E esse é um processo mais adequado para que eu consiga lidar as mudanças. Eu não estou falando sobre o mundo ideal, eu não estou falando sobre não ter problemas, eu não estou falando sobre não ter desafios. Isso é mundo Disney, isso é TV, isso é novelinha, isso é filminho, isso não é vida real. A vida real tem desafios, faz parte da vida adulta, lidar com maturidade. Não estou falando que é fácil, é desafiador. É aprender literalmente com esses processos, é saber buscar ajuda quando necessário, é utilizar desses processos desafiadores oportunidade de evolução e aprendizado. Não é sobre ficar bem o tempo inteiro, isso é ilusão, isso não existe, mas é entender que o momento, a vida real, ela acontece no aqui e no agora. E quando eu consigo me conectar com as pessoas, com as situações, com o simples e não com o extraordinário que ocorre pontualmente na minha vida, eu tenho energia necessária para lidar com as mudanças, porque eu estou grata, eu me sinto forte, eu estou fortalecida, eu consigo ir além. Então, é muito interessante. Para eu poder me adaptar, eu preciso primeiro estar presente. Com a presença, eu me sinto inteira. Se eu não estou presente, eu estou em processo de desconexão. Um processo de desconexão comigo, eu me sinto mais frágil, mais fraca. E eu tendo a não sentir encorajamento para lidar com as mudanças que vão surgir na nossa vida. Muito legal. Eu acho isso muito legal. Estar presente e o presente. O presente é um presente, né? É o presente, é verdade. Eu sempre dou um exemplo, que a gente sempre é assim. Você tem teu filho, você tá assim, não vejo a hora que ele cresça. Ele é bebê, não vejo a hora que ele tenha 5 anos. Quando ele tem 5 anos, você fala, era tão legal quando ele era bebê. E parece que a gente nunca aproveita os momentos que a gente tem na vida. Aproveita o momento que você tem, o aqui, o agora, o presente, a gratidão, né? Calma, paz na alma presente. Ana, queria muito agradecer, foi um papo muito rico, muito gostoso, você trouxe muita informação pra gente sobre adaptação a mudanças, sobre como se adaptar à urgência, foi muito legal. Você queria trazer mais alguma informação? Eu queria agradecer pelo convite, uma alegria, né, poder compartilhar sempre
realmente admiro o seu trabalho, o seu profissionalismo, você como pessoa. Então é um privilégio estar aqui com você, ser a sua convidada e podermos contribuir com o todo, né? Prazer poder compartilhar, responder a cada um de vocês. Tem cursos aí em andamento, trabalhando com o Sagrado Feminino, Resgate à Essência. Entrem lá, mandem direct, vai ser um prazer responder a cada um de vocês. E aí fica o meu recado, né? Literalmente, de forma até aparentemente redundante, aproveite o presente, que é o presente. Porque o futuro é algo que você imagina e o passado é apenas uma lembrança. A única coisa de fato que você tem hoje é um presente, independente de como ele é. Quanto mais distante você estiver dessa presença no agora, mais dificilmente vai ser mudar qualquer que seja a sua realidade. Muito obrigada e espero que vocês estejam cada vez mais presentes. Gratidão, gente.